E aí, pessoal, estão preparados para resolvermos problemas de física utilizando as duas regras aprendidas no vídeo anterior? Então vamos lá! Um trem viaja com uma velocidade de 70 metros por segundo em relação ao solo na direção leste, ou seja, da esquerda para a direita. Um homem está se movendo a uma velocidade de menos 67 metros por segundo em relação ao trem na direção oeste, ou seja, da direita para a esquerda. Então a questão pede para determinar a velocidade do homem em relação ao solo. VTS, pessoal, é a velocidade do trem em relação ao solo. E VHT é a velocidade do homem em relação ao trem, que já foi dado na questão. Ele quer saber a velocidade do homem em relação ao solo, ou seja, VHS. Vamos aplicar a regra 2. Ou seja, VHS é igual a VHT mais VTS. VHT já foi dado na questão, é menos 67. E VTS também já foi dado, que é 70 km por segundo. Então, VHS, tá, é igual a 3 metros por segundo. Simples, não, pessoal? Problema 2. Um barco se move com uma velocidade de 40 metros por segundo em relação à água na direção leste. Um homem está se movendo a uma velocidade de menos 5 metros por segundo em relação ao barco na direção oeste. Ele pede para calcular a velocidade do homem em relação à água. Então vamos à resolução. VBA, pessoal, é a velocidade do barco em relação à água, ou seja, A é o índice para a água, que é 40 metros por segundo, que está no sentido leste. E VHB é a velocidade do homem em relação ao barco, que foi dado como sendo menos 5 metros por segundo, na direção e sentido do oeste. Ele quer saber a velocidade do homem em relação à água, ou seja, VHA. Vamos aplicar a regra 2. VHA é igual a VHB mais VBA. Então, VHB é menos 5 e VBA é igual a 40 metros por segundo. Realizando essa soma, nós teremos que VHA é 35 metros por segundo. Problema 3. Dois trens P e Q deslocam-se em trajetórias paralelas com movimentos uniformes de velocidades iguais a 40 km por hora e 60 km por hora, respectivamente. O comprimento do trem P é de 200 metros e o trem Q é de 300 metros. Determine o intervalo de tempo da ultrapassagem de um trem pelo outro, considerando os movimentos A no mesmo sentido e B em sentidos opostos. Então vamos lá. Temos aqui, no primeiro caso, os trens no mesmo sentido. E vamos à resolução. VP é a velocidade do trem P, que já foi dado na questão, 40 km por hora na direção positiva. E VQ é 60 km por hora também na direção positiva. SP é o comprimento do trem P, que é 200 metros, 0,2 km. E SQ é o comprimento do trem Q, que é igual a 300 metros, ou 0,3 km. Então, pessoal, utilizando aqui a primeira regra, como só temos dois referenciais, VQP é igual a VQ menos VP. O sinal negativo ficou ali no subíndice. Então, VQ é 60 e VP é igual a 40. Então, 60 menos 40, nós temos que VQP é 20 km por hora. ΔS, pessoal, é o comprimento total, ou seja, vai ser a soma dos comprimentos dos trens, que vai ser SP mais SQ, ou seja, 0,2 km mais 0,3 km. No total, ΔS é igual a 0,5 km. Então, sabemos que a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, ΔT vai ser ΔS sobre V. Esse V é a velocidade relativa. Então, ΔS é 0,5 km e 20 é 20 km por hora, tá? Então, em km por hora. Realizando aí esta divisão, nós teremos um ΔT igual a 0,025 horas. B. Agora os trens estão em sentidos opostos. Em sentidos opostos, nós temos o seguinte, que VP, neste caso, nós adotamos como menos 40 km por hora, ou seja, no sentido negativo, e VQ igual a 60 km por hora, ou seja, no sentido positivo. Pessoal, essa questão do sinal, é você que adota o sentido positivo e o sentido negativo.
Nestas questões eu adotei todos os sentidos positivos da esquerda para a direita. Então SP, novamente, comprimento tem, nós já temos lá da outra questão. Então nós temos que VQP é VQ menos VP, que vai ser 60 menos 40, ou seja, VQP vai ser igual a 100 km por hora. E ΔS é igual a SP mais SQ, que nós já tínhamos calculado na questão anterior, na letra A, na verdade, que é igual a 0,5 km. 0,5 dividido por 100, nós temos um ΔT igual a 0,05 horas. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram das dicas, não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar o nosso canal e também ativar o sininho.